Tamo já! Alegria dos passarinheiros. E aí, rapaziada do canal Alegria dos Passarinheiros. Na sequência, vai um vídeo de um amigo pré-candidato a vereador da cidade de Manaus, Dr. Carlos. Dr. Carlos é passareiro há muitos anos. Desde 2015 ele vem lutando pela classe. Agora ele é pré-candidato a vereador da cidade de Manaus. O que acontece? Nós, passarinheiros de cada estado, devemos observar qual passarinheiro que vai vir para a política, para a gente dar apoio e dar força. Ele é de Manaus, ele tem muita experiência com pássaros, entendeu? É estudado na área de direito, é advogado, e vai agregar muito para a classe os projetos de lei que ele vai implementar na cidade lá de Manaus. Então, os passarinheiros de Manaus, que está inscrito no meu canal, veja esse vídeo, analise aí as falas do Dr. Carlos. E ele tá até conversando com a mulher, né, no podcast, ele falou do passarinheiro, ela até interrompeu querendo falar da saúde. O vídeo termina assim. Mas ele quis dar mais ênfase ali sobre a classe passareira, que é muito discriminada e sofrida no Brasil, em vários estados. Então a gente tem que observar no ano de eleição agora, no ano de eleição, qual passareiro que vai vir e em cada estado a gente apoiar, no Rio, em São Paulo. Ele é de Manaus, tá entendendo? Eu já tive em Manaus em operações, conheço a cidade de Manaus, fiz amizade com ele lá, tá entendendo? Muito gente boa. Um cara sério, dedicado e tem muito caráter, e eu ponho a mão no fogo. Se ele ganhar, ele vai mudar muita coisa, tem que ser mudada aí na instrução normativa, tá entendendo? Nas coisas que tá em contradição com a resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então ele tá aí para ajudar e para acertar. Então olha esse vídeo, grave esse nome. É isso aí, Tabajá! Olá, essa semana está no ar o podcast do PDT Amazonas. Hoje, com a participação, o nosso convidado, senhor Carlos de Oliveira, ele que é pré-candidato pelo partido em Manaus, advogado e atua nas causas da segurança pública, saúde e educação. Seja muito bem-vindo, senhor Carlos. Eu que agradeço essa oportunidade do PDT e nos proporcionar esse momento tão importante, crucial, para que nós venhamos apresentar nossas propostas. Senhor Carlos, é a primeira vez que o senhor se pré-candidata ao cargo de vereador em Manaus. Por quê? O que te trouxe à política? É verdade. Nós começamos um trabalho no Planalto através de um projeto chamado RVP, porque infelizmente aqui na nossa cidade, na nossa região, Manaus, o índice de criminalidade infelizmente afeta toda a população. E lá no Planalto não é diferente. Quando eles me procuraram, nós tínhamos na época, na rua que eu moro, 21 casas arrombadas, só na rua que eu moro. E aí nós tivemos a ideia de buscarmos alternativas para poder ajudar na segurança pública. Foi quando eu procurei o DP responsável pela área, né, que era o 17º, 17ª SICOM, e eu fiquei sabendo que já existia esse projeto, né, o RVP, que ele foi implantado lá no Versalhes, né, um projeto grandioso que ele foi buscado na época em Minas Gerais. Ele nasceu mesmo em Minas Gerais, esse projeto. Então, através desse projeto, eu criei uma associação, né, para nós termos representatividade, para poder a comunidade em si se dirigir aos órgãos públicos para fazer os seus questionamentos, né, e as suas exigências. Legal.
Manaus, seu Carlos, cresceu muito nos últimos anos, né? E com isso não tem como, surgem várias mazelas. Se eleito vereador de Manaus, qual que o senhor acha que vai ser a sua principal dificuldade? Olha, a principal dificuldade, eu acredito, que é a interação, né, com os pares que já existem dentro da Câmara, né? Porque lá ele já tem seus próprios projetos, né, a sua estrutura, e nós precisamos apresentar o que nós temos, né, a oferecer para somar, né? Não estamos ali para disputar nada com ninguém, sim para somar, para agregar. E concluindo, né, a primeira pergunta em relação à candidatura, então foi através desta fundação dessa associação no Planalto, que eu atuei como presidente da associação por 4 anos, né, porque é um mandato de 2 anos, que ele pode ser reconduzido por mais 2. Então foi através dali que a comunidade em si me enxergou como um representante e sempre me fizeram essa proposta: poxa, doutor, por que o senhor não procura se candidatar a vereador e coisa e tal? Eu disse: olha, eu vou procurar me especializar mais para poder eu prestar um bom serviço para a comunidade. Mas não me passava pela cabeça, na verdade, não me passava. Aí foi quando eu estudei, fiz 3 pós-graduações, me formei, estou iniciando agora a 4ª pós, e também temos uma outra associação que eu sou vice-presidente, que são os criadores de pássaro legalizado do Amazonas, e eles também pediram esse incentivo porque eles querem ter essa representatividade dentro da Câmara, né? E quem sabe lá na frente, dentro da Lean, quem sabe. Hoje nós estamos falando de uma pré-candidatura municipal, né? Que eu acredito que é o primeiro passo que a gente deve dar, a gente que está iniciando, para nós conhecermos mais dessa questão política. O senhor falou agora dessa associação de criadores de pássaros, eu fiquei curiosa. Como funciona uma associação de criadores de pássaros? Tá, hoje nós temos essa associação que é a CPA, que nós temos hoje um advogado, que é o nosso presidente, que é o Dr. Moisés, e eu estou lá como vice-presidente. Essa associação, ela é de criadores de pássaro, que eles são cadastrados no IBAMA e cadastrados no IPAAM. Né? Sim, por isso minha pergunta, eu fiquei um pouco preocupada nesse sentido. São criadores legalizados que eles produzem em cativeiro, né, as aves, que elas são anilhadas com anilhas que vêm do IBAMA, para que ele possa, inclusive, comercializar aquele que tem o seu cadastro comercial ou fazer doação àquele que é o criador amador. Eu queria só estender só mais um pouco em relação a isso, sim, porque essa classe é um pouco marginalizada, porque ela não é bem compreendida. Né? Então, o que acontece? Esse criador, ele é responsável para que aquela ave não entre em extinção, como já existe hoje. Existe uma ave, vou citar uma, tá? Tem outras, o curió bicudo, que hoje não tem mais na nossa região. Só tem alguns na região de Macapá, infelizmente. Por quê? Porque entra em extinção por muitos motivos. Porque o predador vai lá e ele captura, então a própria pessoa que não é legalizada, infelizmente, ele captura, né, da natureza. Então a criação em cativeiro, ela nada mais, nada menos para poder não permitir que aquela pessoa vá tirar da natureza. Em si, você procurar um criador legalizado para você adquirir sua ave, dentro da legalidade. Entendi, muito bacana.